poder Show. começar. Pronto, eu vou só compartilhar a tela aqui. Uhum. Só queria de início agradecer a presença dos participantes aqui, agradecer a presença do Marquinhos, representando o NTIF, e agradecer a presença do Jefferson, que veio prestar esse serviço aqui para nós. Queria justificar a ausência dos pró-reitores, o professor Baldoni e o professor Afonso, porque, como vocês podem imaginar, as agendas deles estão para lá de lotadas. Então, nesse momento, eles estão em outras reuniões e não poderão participar aqui com a gente. Muito obrigada. Vou passar a palavra para o Jefferson, então. Ok, pessoal. Para quem ainda não me conhece, né, boa tarde novamente. Meu nome é Jefferson. Eu sou analista do SIGA, da ESIG Software. Né, a gente presta suporte para vocês com relação ao SIGA, né, todos os módulos implantados, né, do sistema compartilhado pela UFRN para a UFSJ. Na reunião de hoje, né, uma reunião, uma apresentação, treinamento, ficou programado para a gente dar uma passada em algumas funções de lato sensu. Deixa eu só compartilhar aqui ela só um momento. Só fazer um esclarecimento inicial, Jefferson, com licença. Para as pessoas que vão começar a mexer agora e tudo, para os coordenadores das residências que estão aqui presentes, essa apresentação ela está destinada especificamente às residências da UFSJ. Apesar de que o SIGA oferecer um módulo específico para as residências, foi decisão da DICOM, na implantação do setor de processamentos de pós-graduação, foi decisão deles inserir os dados inicialmente no módulo lato sensu, que já está implantado pelo NTIF, ou está sendo implantado pelo NTIF, e no futuro é possível que a UFSJ implante também o módulo específico de residências. Na ocasião, quando isso acontecer, será possível a migração dos dados da lato sensu para o módulo de residência. Então, por enquanto, a apresentação é do módulo lato sensu e lato, né, que o nome do módulo é lato, e vocês poderão inserir os dados referentes às residências e trabalharão normalmente com esse módulo. Havendo alteração das circunstâncias, havendo a implantação do módulo específico de residências, nós entraremos em contato com todos para essa transição, para que essa transição aconteça. Obrigada. Pode continuar, Jefferson. Ok, pessoal. Então, ficou combinado, né, que nessa demonstração de hoje, a gente abordaria 4 funções, né, específicas de lato sensu, né, que seriam as funções relacionadas ao cadastro de discentes, as funções relacionadas a ofertas de disciplina, né, que para o UFRN se chama cadastro de turma, as funcionalidades relacionadas à matrícula de discentes, né, para lato sensu eu já posso adiantar que não existe o fluxo de matrícula online, né, o discente ele não tem aquela função de se matricular online, não existe período de calendário para matrícula online, e menos ainda um processamento como existe em graduação devido à quantidade bem enorme, né, de solicitações de matrícula. E por último, o fechamento de diário, né, que basicamente o docente ele vai acessar o portal e lançar as notas, e para lato sensu existe um fluxozinho bem definido, né, que permite ao secretário e coordenador, através dessa função, ir lá e lançar as notas pelo docente também. Né? Essa função é específica para lançamento de notas e fechamento do diário, ou fechamento da turma. A UFRN considera consolidação da turma. Então, começando aqui pela parte de cadastro de discente, eu vou puxar aqui para o lado, eu vou ler rapidinho só essa parte aqui que eu pontuei, é bem interessante. Então, ficou combinado que o pessoal vai migrar, né, os alunos concluídos. Já os demais alunos, eles vão ser cadastrados pelo sistema, né? Existem alunos que, por exemplo, de repente, estão acabando de entrar pelo processo seletivo. Então, esse seria o fluxo comum. Eu vou puxar aqui para o sistema rapidinho. O fluxo normal, né? A funcionalidade dentro do portal do coordenador seria essa, né? Dentro do processo seletivo, existe uma função que vai habilitar esse botão, né? Esse botão é habilitado apenas para candidatos aprovados. E o portal do coordenador, né, ele não possui uma funcionalidade de cadastro direto como o portal do gestor, né, que seria essa função aqui. Então,
Outro detalhe, né, com relação aos discentes antigos, né, o sistema ele não tem uma função específica chamada cadastro de discentes antigos, né, como o estricto sensu ou graduação, mas nessa função vai dar para cadastrar, né, os discentes antigos, desde que informe corretamente, né, o ano de ingresso dele, né, por exemplo, você informar o ano de ingresso dele como 2018.1 ou 2019, dependendo do início dos cursos. Então, o sistema vai dar uma matrícula automática para ele normalmente. Então, é preciso alinhar realmente se esses alunos antigos vão poder pegar essa matrícula automática, né? Não vai dar para colocar uma matrícula manual, não. Mas embora dê para cadastrar e implantar o histórico dele, né? As disciplinas que ele já cursou desde que começou o curso. Para os novatos vai ser tranquilo. Então, passando aqui para o sistema, eu vou puxar aqui para o lado. Só realizar login. Vou pegar o usuário aqui. Bom, dentro do módulo de lato sensu, né? Vai ter uma função específica para cadastro, mas a gente vai direto para o portal do coordenador. Então, eu peguei um usuário aqui, atribuí função de coordenador para ele, vai ter uma proposta do ambiente de homologação. Então, aqui é o portal do coordenador, né? O portal do coordenador. Jefferson. Oi, pode falar. Só fazer uma pergunta, apresentar, né? Eu sou Flávia, coordenadora da Resenc. Eu entrei aqui no meu SIGA, né? E para me chegar nessa tela aí que você está projetando, você pode voltar e me explicar? Posso. Assim, eu estou usando a função de logar como, né? Mas, por exemplo, se eu acessar com esse usuário diretamente... É porque a minha não abre assim. Você pode me dizer seu usuário? Posso, 063. Somente. Pode dizer. 063-531-096-10. O que é que acontece? Provavelmente, um desses perfis aqui, ele teria que estar relacionado a uma proposta de curso. Então, como ele entrou direto, então ele não está habilitado. É isso que eu ia começar a falar agora. Então, para habilitar esse portal do coordenador, o que é que acontece? É necessário que o seu, né, você, como usuário, seja coordenadora de um curso, né? Então você teria que ter submetido essa proposta ou alguém cadastrar no seu nome, dizendo que você é a coordenadora. E é necessário também ainda algumas informações, né? Como, por exemplo, está no período da proposta, né? Você tem também um período de vigência. Essa parte eu preciso demonstrar ou a gente pode se manter só no que a gente tinha combinado? Não precisa demonstrar, porque a gente ainda precisa saber quem na UFSJ que tem essa capacidade de cadastrar a professora Flávia, que não é a própria, que a gente não está sabendo de nada disso. Então, vamos entrar em contato com a DICOM. Quem não tem esse acesso, por favor, envie e-mail para nós da PROP. Nós entraremos em contato com a DICOM para que eles atualizem todos esses cadastros no sistema. Isso, tem poucos cadastros e pelo que vi só tem uma proposta, acho que só tinha uma proposta aceita, que foi exatamente essa que eu estou utilizando. Eu só fiz editar algumas informações nesse ambiente de teste para poder ficar melhor para a apresentação. Mas as demais Obrigada. Simulando. Nada. É só enviar, por favor, todo mundo enviar para a PROP necessitar desse acesso, os coordenadores e vices e os secretários, que a gente vai providenciar esses acessos para vocês. Eu mandei o e-mail já, obrigada. Tá bom. Então, continuando, né? Então, esse usuário aqui, ele é coordenador de uma proposta, essa proposta ainda está em andamento, esse curso ainda está em andamento, ele tem um período de vigência em andamento, né? Porque é normal quando indica um coordenador, ele tem que ter um período, normalmente é o período de vigência do curso, mas pode se estender, é possível se estender também, o gestor pode estender para ele isso. Então, acessando esse portal, né, ele vai ter acesso às funcionalidades relacionadas a cadastro de discentes, a matrícula de discentes, operações com curso, detalhe importante que eu vi que ninguém cadastrou ainda, até porque eu acho que não migraram os alunos ainda, mas é que o sistema ele trabalha com turma de entrada, então para cadastrar discentes vai ser necessário cadastrar essa turma de entrada. A gente pode simular rapidinho antes de cadastro discente, mas vamos seguir as etapas aqui. Então, voltando para a sequência de cadastro de discentes, a funcionalidade principal seria aqui, ó, no fluxo normal, né? Vai ser realizado um processo seletivo, através dessa função gerenciar processo seletivo, ele vai ser cadastrado, vai ser publicado, os alunos vão se inscrever, e depois das análises, né, o módulo de lato sensu, ele tem um fluxo resumido, ele não é como o distrito atualmente, por exemplo, então ele é bem resumido, né, então as etapas possivelmente terão que ser realizadas extra-sistema, né, as avaliações ou entrevistas, eu não sei como é que funcionaria,
Então, realizadas essas etapas de avaliação do discente, basicamente o coordenador ou secretaria, né, responsável pelo processo seletivo, vai acessar essa funcionalidade de gerenciar inscrições e vai alterar a situação dos candidatos, né? Se há algumas etapas que ele pode utilizar deferida ou indeferida, ou simplesmente ele pode já ir direto para aprovar ou eliminar um candidato, ou usar a definição de suplente. Mas para fins de cadastro de discente, né, o botão ele só vai ser ativado, né, esse botãozinho aqui que está aceso, ó, cadastrar discente, ele só vai ser ativado se o candidato for aprovado. Então, quando a situação é alterada para aprovado, né, se por exemplo eu alterar essa daqui para aprovado, ele vai habilitar para mim o cadastro de discente. Qualquer outra situação não vai habilitar. Então, eu vou colocar ela aqui como submetida. Então, basicamente, para fins de cadastro de discente, essa é a única funcionalidade que o coordenador tem acesso. Não há uma funcionalidade direta como a do portal do gestor de cadastrar sem fazer esse fluxo de processo seletivo. Então, ele vai clicar aqui nessa função de cadastrar. Os dados da inscrição já vão vir preenchidos, né, com exceção desse, né, que por algum motivo, pelo menos a UFRN não disponibilizou na inscrição, o nome oficial, não tem esse campo lá. Então, ele vai complementar os dados que faltarem. Normalmente o discente já vai preencher tudo, né, aqui é só de simulação, só preencher os obrigatórios. Então, ele vai avançar, preencher as demais informações, complementar, né, o curso de graduação que o aluno fez. Para teste eu vou colocar qualquer um aqui só para a gente avançar mais rápido. Os documentos também vão ser adicionados e vai clicar nessa função de conferência de documentos, informando que conferiu, responsável pelo cadastro. Vai avançar e aqui sim. Então, para os alunos normais, né, ele vai seguir o semestre atual normalmente, imaginando que, por exemplo, tivesse tudo corretinho, seria 2021.1. Caso seja um aluno antigo, vai ser possível também informar tranquilo aqui, 2018.1, 2020, a gente pode simular isso aqui como se fosse 2018. Então, não daria... Imaginando, né? Vamos ignorar esse 2019 aqui da proposta de curso, né? Só para fins de demonstração. Então, o detalhe é esse aqui, ó, a turma de entrada. O sistema ele vai exigir. Eu acabei não mostrando, mas assim que a gente concluir aqui para não perder esse cadastro, para não ter que refazer, eu vou mostrar como é que faria essas turmas de entrada. Basicamente, a turma de entrada ela vai reunir, né, os alunos que estão entrando naquele período para facilitar operações, principalmente a de matrícula, né, já que não há um fluxo de matrícula online, então, para matrícula online, a gente chega daqui a pouco vai ver que tem uma função que deixa você pegar a turma todinha e matricular em todas as disciplinas de uma vez, desde que selecione as disciplinas, no caso. Então, nesse caso aqui, eu vou marcar também, né, é possível informar qual o processo seletivo, né, nesse caso aqui, essa forma de entrada, desculpa, a forma de ingresso. Então, eu não vi, pelo menos no ambiente de pré-produção, uma forma como essa aqui, por exemplo, processo seletivo estricto sensu, mas é possível cadastrar lá pelo o módulo de administração do sistema, informando o nível de lato sensu, o tipo de aluno, normalmente regular, e atribuir também para aquela lista aqui. Aqui são todas as possíveis, né? Não são, talvez uma alteração interessante seria limitar só para os alunos de lato, né? Aqui só para o nível, né? Formas de ingresso do nível lato, né? Que aqui aparentemente está mostrando todas até de graduação. Então, nesse exemplo, a gente pode usar essa simplificada aqui só para simular. Procedência é basicamente se ele é da instituição ou não, né? Não é obrigatório. E alguma observação que for necessária. Então, basicamente, esse seria o cadastro de discente. Vai revisar os dados e confirmar. E o detalhe que eu falei, né? O sistema ele vai atribuir uma matrícula conforme o ano de ingresso que foi informado. Né? Esse 2 aqui não necessariamente é relacionado ao semestre, mas o ano sim, ele é relacionado àquele ano de ingresso que foi informado anteriormente. Então, se o aluno ele foi matriculado, ó, ele já foi cadastrado, né? No caso, pegou a matrícula institucional o sistema já vai mostrar aqui e vai indicar que ele não precisa mais ser cadastrado, né? Então, ele já bloqueia também. Então, o fluxo desse discente no processo seletivo, né, ele já se encerra aqui. Os demais ainda vão ficar pendentes aqui até serem cadastrados, ou de repente os suplentes serem convocados novamente para serem cadastrados também na instituição. Então, basicamente, esse seria o fluxo, né, de cadastro, né, normal para os coordenadores. Para os alunos antigos, que não vai ser possível, por exemplo, colocar os processos seletivos antigos, o sistema não vai permitir esse cadastro de processos seletivos antigos, até porque o sistema exige esse fluxo de inscrição
e ele valida, né, o período de inscrição, por exemplo, que tem que ser a partir de uma data atual, né? Então, se eu abro um processo seletivo hoje, ele tem que, a partir de hoje, pelo menos a partir de hoje, começar as inscrições. Então, o sistema ele tem esses bloqueios, ele não vai deixar cadastrar processos seletivos antigos. Então, seria realmente, eu recomendo que a instituição alinhe, né, como é que se vão, por exemplo, fazer como estricto senso e liberar o perfil de gestor para fazer o cadastro de discentes, já que o perfil de lato não vai ter essa função, ou se vão fazer a migração também, que eu creio que seria interessante, migrar também os alunos já em curso, né, não só os concluídos. Se migrar os alunos em curso também vai facilitar bastante para as secretarias, basicamente só revisarem as disciplinas dele e deixar tudo o histórico perfeitinho. Para os alunos em curso, é necessário que o perfil do gestor é que consegue fazer o cadastramento dele? O perfil de coordenador secretário não consegue fazer nem existe essa função. Eu também revisei todos os parâmetros de lato e não vi nenhum que liberasse cadastro decente. Né? Entendo. Eu acho que o mais recomendado seria que conseguissem migrar, né? Que aí já facilitaria, daria só para o pessoal revisar o que falta e implantar os históricos. Eu tenho uma pergunta. Oi. Jefferson, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tatiana, eu sou coordenadora da Residência de Medicina de Família e Comunidade do campus Dom Bosco. Nosso processo seletivo já ocorreu, sabe, Jefferson? E aí os novos residentes entram agora em março. Então, como que eu faria? Porque eu não posso abrir, então, fazer um cadastro processo seletivo, visto que esse processo seletivo já aconteceu no final do ano. Como é que eu vou fazer? É isso que eu estava tentando explicar, né? Eu posso tentar repetir. Realmente o sistema ele não vai deixar cadastrar um processo seletivo antigo, então a instituição ela vai ter que definir internamente, né, se vai realizar a migração dos discentes que já foram... No caso, eles não têm nenhum cadastro na instituição, é isso? Isso, eles não têm cadastro ainda, só fizeram a matrícula. Realmente você pode mostrar aí pelo perfil de gestor como cadastrar um discente? Pronto, porque exato. aí vamos verificar com a possibilidade de o coordenador da residência não ser somente, ter o acesso somente como coordenador, mas também como gestor. E aí, para esses casos dos alunos que estão em curso, fazer o cadastro através do perfil de gestor, que é o que o Jefferson vai mostrar agora, que é o que está parecendo que é urgente, né? Que é a demanda que chegou para nós. Uhum. Então, para o perfil de gestor, seria esse aqui, né? O módulo, né? Aqui seria o portal, né? Para mim está bloqueado, esse é meu usuário. Mas para o perfil de gestor, por exemplo, eu acessaria o módulo de lato sensu. Aí aqui sim, né? Eu vou ter uma aba que ela não vai me obrigar a ter um processo seletivo. Eu vou simplesmente utilizar essa função de cadastrar novo aluno. O sistema já vai me direcionar diretamente para essa função, né? Acho que ele já tem. Deixa eu pegar outro CPF aqui. Está dando mesmo. Só um minuto. Deixa eu pegar um CPF aqui. Vou tentar. Eu vou preencher um aluno. Digamos que seria assim, um aluno, residência 1. Vou colocar alguns dados aqui, só fictícios para a gente avançar. Então, preenchido esses dados, né, avança para a próxima tela, preenche algum dado se for necessário, esses dados complementares. Novamente informa os dados do curso de graduação do aluno. Anexa os documentos, né, que forem necessários. Marca o checkbox, avança, e aqui sim, realmente vai informar o curso do discente. Atualmente só tem esse curso, né? Só tem esse curso aceito, com proposta aceita, todo completo cadastro. O processo seletivo, né? Se houver, se não houver, a gente pode tirar essa obrigatoriedade também, né? Até porque não vai ter cadastro, então eu já posso até ativar em produção o parâmetro para não obrigar esse processo seletivo.
Isso aqui Pode não é tirar isso obrigatório. sim, por favor. Posso. Sim, eu vou ativar em produção. Eu tinha até colocado aqui só para mostrar, né, que atualmente ele está aqui, esse parâmetrozinho aqui nesse texto. Então ele está, lá no SIGADMI ele está como true, então quer dizer que ele é obrigatório para processo seletivo. Eu só altero para false e ele vai liberar tirar essa obrigatoriedade aqui. Mas esse aqui realmente eu não tenho como tirar, né? O sistema ele trabalha com turma de entrada, então eu ainda não mostrei, mas eu mostro daqui a pouco. Então, tem, por exemplo, essa turma de entrada 01 desse curso que a gente estava utilizando o coordenador. A forma de ingresso, como eu já tinha falado antes, vou só selecionar algum aqui. Procedência. E aqui o ano e período, né? Basicamente só informar o ano e período atual vigente para vocês e alguma observação. Não é obrigatória a observação. Desculpa, não informei o processo seletivo. Então, resumo dos dados e confirma semelhante, né? A diferença é que não vai ter aquela etapa de pegar o aluno lá no processo seletivo aprovado. Então, ele vai atribuir a matrícula 2021, desculpa, para esse aluno. Então, todos os alunos que tiver essa entrada, né, vai ser possível cadastrar por aqui normalmente. Realmente, no portal do coordenador, eu não vi nenhum parâmetro. Vou até tentar revisar de novo, se eu encontrar eu aviso, mas eu não vi nessa versão nenhum parâmetro que liberasse cadastro de discente para lato. Então, fechando essa parte de cadastro, né, só dando uma revisada, o fluxo normal é pelo processo seletivo. Caso contrário, vai ter que usar o perfil de gestor, né, utilizando a funcionalidade lá, lato senso, né, aluno, cadastrar novo discente. E aqui como são observações, né, sobre os discentes antigos que eu vi no sistema, basicamente, como é que ele vai tratar. Então, fechando essa parte de discentes, né, a gente vai para a oferta de disciplinas, né, que para a UFRN se chama cadastrar turma. Então, as turmas normalmente vão ser cadastradas. Desculpe, eu acabei pulando o cadastro de turma de entrada. Eu vou até inserir como etapa também aqui. Então, vamos rapidinho voltar aqui no portal do coordenador para ver como é que é o fluxo de turma de entrada antes de cadastrar as turmas. Então, logando novamente como coordenador, eu vou ter essa função aqui, ó, curso, cadastrar turma de entrada. Então, ela é necessária realmente para o cadastro do discente, então ela tem que ser realizada antes mesmo dos cadastros dos discentes. Depois, basicamente, no primeiro acesso ao portal, vocês já devem fazer esses cadastros de turma de entrada aqui. Cadastrar a turma de entrada, o sistema ele tem um código sequencial, então a primeira turma sempre vai ser 1, a segunda 2, a UFRN não implementou algo do tipo informar turma de entrada 2019.1, alguma coisa, ele já vem sequencial assim mesmo. Então, basicamente, isso aqui na prática, né, é só informar o período que a turma vai durar dentro do curso, né? Normalmente o curso ele vai ter duração, para o UFRN, o curso ele tem duração máxima de 1 ano e 8 meses. Então, por exemplo, se um curso é cadastrado com 1 ano de duração, ele pode até ser prorrogado, mas desde que não exceda o limite de 1 ano e 6 meses, desculpa, 18 meses. Para o UFRN foi implementado dessa forma. Existe até uma função de prorrogar o período do curso, mas os cursos de lato sensu, ele tem esse fluxo de submeter uma proposta, a proposta ser aprovada e aceita, o curso entra em vigência, e no final desse período do curso é necessário emitir um relatório final e encerrar esse curso, para já começar um outro curso em seguida. Então, fechando aqui, digamos que a gente fosse simular o cadastro de uma nova turma de entrada, né? Eu sei que o período de início desse curso é 1/1/2021, e a data final é 31/12/2022. As vagas vocês definem, vou colocar de teste só 10. Vou definir o turno dessas turmas de entrada, né? Eu estava espertinho. A periodicidade de aula, né? Eu não sei como é que a instituição utiliza, mas normalmente o EAD pode ser semanal ou diário, eu não sei como é que vocês vão utilizar realmente assim. Então, a gente pode imaginar que, por exemplo, para fosse presencial, seria, por exemplo, um semanal ou talvez um final de semana, é o que é normal, pelo menos para o UFRN, nos cursos. O município, vou colocar qualquer um para a gente avançar, mas aqui vocês escolheriam São João del Rei, os corretos. E o campus, né, informado, qualquer um também, vocês vão definir qual vai ser o campus desse curso. Então, definidas essas informações, o sistema vai criar essa turma de entrada. Então, quando eu cadastrar os alunos, eu vou ter a opção de selecionar uma das duas, né? Quando a gente cadastrou, só tinha a primeira, mas se eu for cadastrar um novo discente, vai ter a opção agora para selecionar essa segunda turma do quarto centenário. Então,
eu iria informar essa turma e montar, né? Pronto, eu teria essa turma com 10, essa outra turma com mais 10, então eu poderia fazer operações diferentes com elas. Ou realmente unificar e deixar só uma turma de entrada por curso, né? Fica a critério da instituição. Então, fechando essa parte de cadastro discente, né? Que exige esse detalhe de turma de entrada, a gente vai partir agora para a oferta de disciplinas, né? Então, uma vez que os componentes vão ser, as propostas, né, vão ser cadastradas, os componentes vão ser cadastrados na proposta, né, as disciplinas, então basicamente cabe ao coordenador só ofertar as turmas, né, fazer o oferecimento dessas turmas através da função cadastrar turmas. Eu pontuei algumas observações aqui. Então, basicamente, o que acontece com o módulo de lato sensu, né? Lato sensu, o período das turmas ele deve estar dentro do período da proposta de curso, então ele não tem aquela obrigatoriedade de seguir o início do semestre e o final do semestre, né? Ela não necessariamente funciona assim, ela pode ser realizada toda em 1 mês ou 2 meses, normalmente 1 mês, depende de como a instituição trabalha, então ela não precisa obedecer aquele período inicial e final como graduação ou como stricto sensu do calendário. E um detalhe bem importante, né, é que para lato sensu não há funcionalidade de cadastro de calendário, mas, né, para fins de utilização do sistema, né, para que o sistema ele pontue, por exemplo, o ano e período 2020.1, quando eu for cadastrar as turmas, 2021.1, é necessário que seja realizada essa operação, né? Existe um perfil de administrador do sistema que vai ter acesso a essa funcionalidade, né, de calendário acadêmico, e lá ele vai poder cadastrar um calendário informando apenas o ano e período vigente. Basicamente, ele vai chegar lá, dizer que eu quero cadastrar um calendário novo, e vai só preencher ano, período e marcar checkbox, tornar esse calendário vigente somente. Ele não vai preencher período nenhum porque não se aplica. Para lato sensu, as turmas obedecem o período da proposta, não há matrícula online, não tem necessidade de utilizar os outros parâmetros. É basicamente para isso aqui. Ó. Esse calendário vai ter que ser cadastrado semestralmente, para que quando eu utilizar essa função de cadastrar turma e pesquisar uma disciplina, só um minutinho, deixa eu pegar uma disciplina de teste aqui. Cadastrado uma, então vou cadastrar outra agora. Então, eu pesquiso essa disciplina desse curso, vou selecioná-la, e o sistema vai me trazer um ano e período. Né? Não necessariamente porque o módulo de lato sensu obedece esse ano e período, não. Mas aqui eu vou poder colocar o primeiro dia da proposta. Né? Se eu colocar, por exemplo, 2020, o sistema ele já vai criticar dizendo que não pode, porque o período inicial da proposta é 1/1. Então, aqui tem que estar dentro do período da proposta. Né? O período da proposta é 1/1/2021, e a data final da proposta ficou 31/12/2022. Se eu colocar qualquer outra data, o sistema também deve criticar. Desculpa. 2023 está certo. É porque eu coloquei esse curso com 2 anos, tem razão. Mas basicamente o período, assim, para fixação, né, o que vocês têm que entender é que aqui o período de início e fim da turma ele está dentro do período da proposta, né? Ele não tem que se preocupar com o período de calendário. Então, informado esses períodos aqui, deixa eu só reduzir, que realmente não faz sentido uma turma um período tão grande. 1/1/2021, a gente pode entender que essa turma termina no dia 31/1, a turma dessa disciplina. Então, eu vou avançar. E basicamente o sistema já vai recuperar o docente que foi formado lá no cadastro da proposta, né? Se houver necessidade, é possível informar um novo docente também que foi inserido no cadastro da proposta, basicamente os docentes do curso. Se não, é só seguir com a carga horária definida, já que já está aqui para o componente, tudo que foi informado perfeitinho lá na proposta. Basicamente, só avançar e concluir esse cadastro dessa disciplina. Basicamente, aqui só vai servir para pegar o ano período e o período que eu vou dizer quando essa disciplina vai ser ofertada para os discentes. E concluir esse cadastro. Cadastrei essa disciplina. A gente já viu as observações, desculpa, não é esse arquivo. A gente já viu as observações relacionadas a calendário e período do curso. Então, a gente vai seguir para a matrícula de discentes. Então, o que é que vai acontecer agora quando eu for matricular discentes? Eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de matricular o aluno em turma, um aluno específico, mas a funcionalidade mais prática seria essa. Matricular uma turma de entrada em uma turma. Se o sistema já me dá a opção de informar uma turma de entrada para todos os alunos que eu acabei de cadastrar, então eu não preciso perder tempo matriculando um por um. Eu venho aqui na funcionalidade de matrículas,
efetuar a matrícula em turma, e o sistema vai me dar a opção, né, matricular em turma, e a função mais prática aqui abaixo, matricular uma turma de entrada em turma. Então, como é que funciona? Eu vou clicar, vou selecionar o curso, né, normalmente vai estar restrito ao seu próprio curso, a não ser que ele seja de mais de um curso, coordenador. Aqui ele vai me dar as turmas de entrada, né, se eu colocar a segunda, ele não vai listar ninguém. Quando eu escolher, por exemplo, as 2 disciplinas que eu ofertei, eu já tinha cadastrado uma e a gente cadastrou a segunda agora. Eu vou só marcar ela aqui e vou mandar buscar só para mostrar. Ele disse não foram encontrados discentes, porque a segunda turma a gente não cadastrou. Mas na primeira, eu tenho alguns discentes cadastrados. Então, se eu selecionar a primeira disciplina e mandar buscar, ele vai listar todos os alunos que eu cadastrei, né? Os alunos que eu cadastrei de teste, o aluno que nós cadastramos como gestor e o aluno que eu cadastrei pelo processo seletivo. Então, eu posso, se todos estão na turma de entrada, eu posso simplesmente utilizar o botão todos, clicar em matricular discentes, e o sistema vai matricular todos eles nessa disciplina ofertada de uma vez. Então, se tivesse 30, 40 alunos, dependendo da capacidade que vocês utilizam, todos seriam matriculados automaticamente e juntos, né? Sem necessidade de estar matriculando um por um para realmente facilitar. Então, essa é a funcionalidade de matrícula de discentes, né, do módulo de Lato Sensu. O fluxo é diferente realmente de Stricto Sensu, não há essas possibilidades, mas basicamente é isso de matrícula. E por último, né, para a gente fechar essa demonstração, seria, acho que é bom, até interessante mostrar também, é possível, né, alterar esse status de matrícula em turma, de repente matriculou um aluno errado, houve algum erro, né, é possível também realizar essa alteração. Vou incluir naquele arquivozinho. Eu posso localizar o discente individualmente. Aqui realmente não tem a opção de alterar por de entrada. Aqui são correções pontuais, né? Então, por algum motivo, aquele aluno não vai mais cursar a disciplina ou foi matriculado errado. Então, eu localizo o aluno, localizo a disciplina que ele foi matriculado, avanço, e aqui eu posso alterar a situação da disciplina, né? Aqui eu posso, por exemplo, dizer que ele, nesse caso, se foi um erro, eu posso simplesmente excluir a disciplina, posso usar o status cancelado, ou até mesmo alguma outra em algum caso, mas isso aqui é um caso excepcional, né? Realmente é uma funcionalidade para casos excepcionais. No fluxo normal, o aluno vai se matricular e vai cursar a disciplina. Então, se eu precisasse excluir, basicamente eu só clicaria aqui em excluída, daria uma justificativa, informaria a senha coordenador, né, desse usuário, e confirmaria a exclusão, né? Basicamente, o sistema ia alterar o status matriculado e colocar essa disciplina como excluída no histórico desse discente. Na verdade, ela nem apresenta, né? As excluídas não são apresentadas no histórico. Deixa eu só pegar a senha desse usuário aqui. Então, concluído esse fluxo, né, de oferta de disciplina, de matrícula de discentes, basicamente agora fica faltando só fechar o diário. No fluxo normal, o docente ele vai acessar seu portal docente, vai ver suas turmas listadas e vai acessar a turma virtual e vai vir nessa função aqui, ó, alunos. Só que para o docente, né, a função vai ser lançar notas. Então ele vai clicar nessa função lançar notas e vai ver aquela telinha que eu vou mostrar agora pelo portal do coordenador, né? Deixa eu só trocar aqui. Então, voltando ao portal... Desculpa, ele acabou entrando errado. Então, voltando ao portal do coordenador, o coordenador ou o secretário, todos os 2 perfis eu testei, eles vão poder ver todas as turmas abertas do curso. Todas, na verdade, né? Todas abertas e consolidadas, vai ficar listando aqui a situação. Então, ele tem essa função de poder consultar a turma, mas através dessa função aqui, ele não vai conseguir lançar notas, né? Não é permitido. A função que vai permitir que ele lance notas nessa turma, um coordenador, uma secretaria, por exemplo, né? Vai poder lançar as notas, vai ser essa função aqui. Aluno, notas, consolidar notas de turmas, né? Ainda há a possibilidade de retificar uma consolidação, e realizar a consolidação individual de um aluno, quando, por exemplo, a turma ainda não puder ser finalizada. Mas, basicamente, no fluxo normal, ele vai clicar aqui em consolidar notas da turma, né, o sistema vai localizar as turmas abertas, ele vai selecionar uma turma e vai poder ver a tela de lançamento de notas, né, todas aquelas que a gente matriculou, né, tinha outro, mas a gente excluiu,
Então, aqui ele vai poder lançar as notas pelo docente, né? O normal é que o docente realize essa operação. O sistema vai fazer o cálculo, né, baseado, realmente é aquela mesma coisa de stricto sensu, é necessário alinhar como é que vocês vão utilizar essas questões de unidades, né, da UFRN. Então, se vão utilizar só uma unidade e fazer a divisão dos pesos, né, dentro dessa unidade, por exemplo, para somar as notas e ter só uma única nota valendo a média final resultado, ou se vão utilizar 3 unidades, como esse exemplo, e o sistema vai calcular essa média ponderada ou aritmética, dependendo do peso, e vai dar essa situação, né? Mas basicamente é isso, né? A função de lançamento de notas pela secretaria seria essa função aqui, que ele vai chegar e, de repente, o docente está impossibilitado, então ele pode realmente substituir o docente e informar essas notas, clicar em finalizar, que para o UFRN seria isso, né? Em vez de ser, para vocês é fechar diário, mas para o UFRN é consolidar a turma. Então o sistema vai passar para essa segunda tela, vai mostrar os resultados, né? Um resumo da consolidação, e aqui eu vou informar a senha, né, do usuário que está realizando essa consolidação. Basicamente, se eu clicar aqui para finalizar, o sistema vai fechar esse diário, né, turma consolidada, ou consolidar a turma. E se eu voltar para o portal do coordenador, um problema no ambiente. Ficou lento um pouquinho, só um momento, pessoal. Enquanto o ambiente volta, a gente pode ficar aberto agora para dúvidas, né? Vocês podem até perguntar, eu já vou respondendo. Assim que ele voltar, eu demonstro no sistema. Pessoal, ainda tô... Oi. Eu tenho uma dúvida em relação ao terceiro passo lá de cadastrar turmas. E você falou que dentro do período da proposta do curso, você não precisa seguir o tempo por semestre. Você pode cadastrar a turma por mensal, por exemplo, ou bimensal. E como que eu faria? Qual seria o caminho? Só de colocar lá não vai ter nada que vai bloquear de eu fazer isso? Ou eu preciso seguir um outro caminho para poder fazer esse cadastro sem ser semestral? Não, só tem aquele caminho mesmo, né? Pelo portal do coordenador não vai ter nenhum outro, não. Deixa só o sistema voltar aqui que a gente revisa. Só um momento. Oi, Marcos. Oi. Gerson, parece que o sistema... A VPN caiu? Eu estou tentando aqui, não... Confirma com o pessoal se houve algum problema com a VPN aí interna, que geralmente quando cai tudo assim, eu vou tentar ver se produção está subindo aqui. Produção também está fora. A página da UFSJ não está carregando aqui para mim. Caiu tudo, realmente. Até produção caiu. Eu vou ter que acionar o pessoal de infra aqui para confirmar, mas geralmente quando a gente tem esse problema com a UFSJ é algum detalhe na VPN. Confirma com o pessoal, Marquinhos, se a VPN tá ok. Realmente eu não vou ter nenhum outro ambiente para demonstrar. Não sei se a cooperação daria para quebrar o galho. Deixa eu ver essa cooperação aqui rapidinho. Eu só não vou ter usuários de coordenação lá.
A cooperação está um pouco diferente. Não, Jefferson, Oi. você não consegue. Não, não mostrar isso em outro lugar, não? Porque parece que... Eu posso mostrar em cooperação, né, que é da UFRN, mas vocês vão ter que desconsiderar alguns campos, né, que a versão está um pouco mais à frente, né, está na 4.0, vocês estão na 3.4.9, então eu posso mostrar, Luciana, algumas coisas em cooperação? Pode mostrar, sim. Tá. Né? Isso, deixa eu só ajeitar aqui um usuário rapidinho de coordenador, que é bem poluído o ambiente, tem muita gente que cria as coisas, aí não fica... Só esclarecendo que isso foi um problema da internet completo, viu, gente? Acho que da página da UFSJ inteira e a gente não está conseguindo acessar em lugar nenhum. Pronto, então... Quem quiser fazer uma pergunta que consiga responder teoricamente, eu consigo mostrar aqui, eu não vou ter mais aquela massa, né, que a gente fez bem bonitinha lá, mas eu consigo mostrar as funções, chegar na tela pelo menos, entendeu? Aqui em cooperação. Então eu consegui um acesso de coordenador de teste aqui. Então a gente pode olhar, eu não sei como é que está realmente bem o cadastro desse curso, mas voltando àquela dúvida, né, de turmas, então quando eu clicar em cadastrar turma, deixa eu ver o que é que tem de disciplina aqui, nomes bem... tem umas boazinhas. Então, basicamente é isso, né? O período ele já havia vindo aquele calendário que eu falei que seria cadastrado, basicamente só com o período. Então, a dúvida, pelo que eu entendi, era só a questão do período, né? Você repete a dúvida, por favor? Isso, era isso mesmo, Jefferson. Eu queria saber como que eu faço para cadastrar uma disciplina que não seja semestral, por exemplo, bimensal. Bimensal seria todos... De 2 meses. Sim, ela teria disciplina que teria duração de 2 meses. Isso, aí você só informaria, né, os 2 meses que ela duraria aqui, não teria nada além disso, não. Eu só chegaria aqui, por exemplo, digamos que ela dure de janeiro, aqui eu sei que mês é esse, deixa eu botar aqui. Então, digamos que ela começou 1 de fevereiro, ela vai de 1 de fevereiro até 31 de abril, né? Basicamente só isso, mais nada. Só teria que fazer a programação. O sistema ele não vai bloquear, não. Vocês podem ofertar mais de uma dentro do mesmo período, mas só tem que realmente vocês fazerem a programação, né? Para não ofertar nenhum em cima de outro. É possível que ele não deixe matricular os alunos, se estiver coincidindo o período. Mas normalmente é sequencial, não é isso? Então, e é importante acompanhar a proposta, né, Jefferson? Isso, exato. É importante saber, né, o início e o fim da proposta. Acompanhar duração, o que foi proposto. Eu vi que o sistema deixa cadastrar com mais de 1 ano e 8 meses, mas pelo menos para a UFRN o entendimento é que uma proposta de curso duraria, ela dura 1 ano e 8 meses no máximo. Então, para a residência, vocês teriam que ver como é que vocês pensariam, né? A residência seriam quantos anos? 3, 4? Residência são 2 anos. São 2? Então pronto. Aí vocês teriam que definir se vão tentar fazer um cadastro de 2 anos, um curso só, ou fazer um curso para o primeiro ano e um curso para o segundo, entendeu? Mas basicamente seria isso aqui, é só você fazer a programação e informar aqui os 2 meses sem problema. Ele não vai bloquear nada, não. Ô, Jefferson, e para as turmas antigas, né? Porque isso vai servir agora para a turma de 2021. Para as turmas que vieram antes, porque o nosso programa de residência tem turma desde 2016. Eu não preciso cadastrar a turma, né? Eu só vou cadastrar os residentes antigos. Como é que funciona uma turma de 2016 que ainda está aberta? Eu não entendi. Não, ela já estaria fechada, né? Já estaria fechada. Em 2019. Então, o ideal é que elas sejam migradas, né? Essas turmas já foram fechadas. Seria interessante conversar com o Davi para ver como é que vai ser esse procedimento realmente de turmas que ainda estão... No caso, você está falando de turmas que estão abertas ainda nesse período, é isso? Por exemplo, a gente tem...
Não, a gente já fechou, por exemplo, a primeira turma Todas as turmas... começou em 2016 e terminou em 2018, né? Certo. Agora, eu tenho uma turma que começou em 2019 e está aberta, né? Ela está no segundo ano, 2020, 2021. Eu vou ter que cadastrar ela só 2021. Não, professor, você vai ter que cadastrar ela abrindo, é como se fosse a turma 2019, 2021. Essa criação de turma que ele mostrou lá no início, você vai ter que criar para essa turma de 2 anos que está em andamento. Inclusive, essa apresentação de hoje tem como prioridade nos objetivos que vocês comecem esse registro das turmas que estão em andamento, porque foi alegado que existem turmas para serem finalizadas daqui a pouco. Então, nós vamos ter um gargalo aí de registro e de emissão de certificados mais para frente. Para contornar essa situação, ou tentar resolver um pouco, né, dirimir um pouco esse problema, é que a gente pediu essa capacitação urgente para que vocês tenham uma noção de como usar o sistema, pelo menos para essas turmas que estão abertas. Então, para quem vocês estão oferecendo, vocês vão dar prioridade para esse registro. Para quem vai começar ainda, é importante aprender como fazer o processo seletivo pelo sistema, que aí já começa pelo processo seletivo e continua por lá. E para aquelas que já foram concluídas, aí sim, nós vamos tentar conversar com a de compra, fazer um planejamento desse registro, como vai ser. O Jefferson está dizendo que haverá migração, mas a gente não tem certeza se nas residências haverá migração de dados de algum lugar para o SIGA. Pode ser que seja necessário o cadastro das turmas antigas também. Mas isso vai ser um segundo momento. De imediato, atender a demanda urgente de que vocês registrem os dados atuais, dos alunos atuais das residências, tá bem? Pelos testes que eu fiz, o sistema ele vai deixar cadastrar turmas antigas desde que obedeça o período da proposta, né? Então, teria que ver como vocês cadastrariam essas propostas antigas, né? Começando em 2018 para cá, no caso, né? Seria algo assim? Sim, até antes que isso. A residência médica de São João é a 2016 que ela começou. A do CCO tem mais tempo, parece. Entendi. Teria que ver só como é que o sistema vai tratar essa limitação de período, né? Realmente eu não vi essa validação, o sistema exigindo relatório quando acaba os 1 ano e 8 meses, né? Eu só vi, por exemplo, essa validação na função de prorrogar curso. Mas eu vou anotar aqui para tentar fazer alguns testes com uma residência por exemplo, durante 3 anos, só para ver como é que o sistema se comportaria, cadastrando turmas, e se eu vir alguma coisa assim anormal, eu aviso. Mas a princípio, na teoria, o sistema ele deve deixar vocês cadastrar e, digamos assim, segurar o curso por uns 3 anos, mas eu vou olhar se ele vai bloquear realmente. Mas alguém teria alguma pergunta né, que ele pudesse responder assim, utilizando esse sistema em paralelo? Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Parece que é a energia elétrica do Campo Santo Antônio que caiu, que acabou lá, e por isso que a gente não está conseguindo acessar. Não temos mais dúvidas. Marquinhos queria falar alguma coisa, Jefferson queria completar com alguma coisa. Não, só realmente que solicitaram, né? Eu já consegui apresentar. É bem simples, realmente o fluxo lato é bem enxuto comparado com o Distrito Senso, então se não houver mais dúvidas realmente da minha parte, eu só me coloco à disposição, né, para qualquer dúvida quando estiverem cadastrando. Vocês podem acionar o Marquinhos e ele vai me acionar e eu vou responder o mais rápido, assim que eu puder responder. Mas... Então, agradeço a sua prestação, né, esse serviço que você fez aqui para a nossa apresentação. Agradeço a presença do Marquinhos, a participação de todos que estiveram aqui. E gostaria de esclarecer que a stricto sensu, a pós-graduação stricto sensu, os mestrados e doutorados, nós temos trabalhado com a implantação do SIGA junto com o NTIF. Então, a gente está participando de perto dessa implantação. Da Lato Sensu, a gente não estava com não tínhamos conhecimento das decisões da DICOM a respeito desses registros. E agora, na última semana, nós tomamos conhecimento dessa demanda, dessa necessidade dos registros dessas turmas que estão em andamento.
Então, essa apresentação tem esse objetivo de agilizar para vocês o acesso ao sistema para que vocês trabalhem com essas turmas em andamento. E a gente pretende agendar novas capacitações, sempre marcaremos com pontos específicos sobre o sistema para não ficar uma coisa muito extensa, vai ser uma coisa mais pontual para ficar mais ágil. E enquanto isso, os secretários podem ir trabalhando com o que eles conhecerem dos registros. As dúvidas que vocês tiverem poderão ser encaminhadas para a PROP, que nós encaminharemos para o NTINF ou para a DICOM, dependendo de quem for o responsável para responder. E algum problema no sistema, vocês podem reportar que a gente encaminha para o NTINF para ele tratar com a empresa. Professor Luiz Antônio, gostaria de falar alguma coisa? Por isso que você ligou a câmera. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Se tiver, o espaço está aberto. Se alguém estiver com vontade de falar alguma coisa, fica à vontade. Eu cheguei atrasada, eu não vi você se apresentando, eu queria saber seu nome. Desculpe, eu tenho usado o e-mail da PROP, e aí sempre aparece Pró-Reitoria. Meu nome é Luciana, eu estou trabalhando na divisão de projetos e qualificação, que era o cargo da Margarete, talvez vocês conheçam a Margarete, que trabalhava na divisão anteriormente, ela aposentou-se e eu assumi. Estou aqui representando o professor Baldoni, como eu disse no início da reunião, ele e o professor Afonso estão em outras reuniões e não puderam comparecer a essa. Pediram para ajudar. Prazer. Queria reiterar que estamos disponíveis para aquilo que vocês precisarem, dúvidas que tiverem, algum apoio, a PROP está disponível para ajudar naquilo que for possível. Tá, Joia, obrigada. Então é isso, Jefferson. Acho que não havendo mais dúvidas, agradeço a participação de todos. Podemos encerrar, então, que hoje foi bem rápido, graças a Deus. Eu que agradeço, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, tá bom? Tchau, tchau. Ótima tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde para todos, então. Boa tarde.